Boa tarde. Feliz sábado a todos vocês. Gostaria de compartilhar um pouquinho a minha experiência, né, num lugar tão interessante, né? A gente sai lá da cidade e a gente vem para um lugar como esse. Um lugar como esse, ele faz a gente refletir sobre várias coisas. Eu creio que você tem a sua experiência espiritual, sua experiência com Deus, sua experiência de missão. Mas eu creio que aqui, compartilhando e conversando com os colegas, com os amigos que você conheceu, você percebeu que cada um tem um sonho, ou já tem um ministério, já tem vida no campo, já é da agricultura. Enfim, eu conheci algumas pessoas aqui que me encantou seus ministérios. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu vou passar um pouquinho da minha experiência, do meu dia a dia. Como nutricionista, né? Assim como a nossa palestrante, né, More, e o tempo todo falando algo magnífico. E tudo que ela falou aqui mexe muito comigo, mexe muito com o meu coração, porque eu gostaria de ter um ministério assim tão amplo, tão grande. E o nosso coração ele toca muito quando a gente fala, a gente percebe o ministério de Jesus, que era aquele de estar com os menos favorecidos mesmo, trabalhava com eles. Mas Deus nos chama para trabalhar com dois tipos de ministério, né? O urbano e o ministério também no campo. Eu falo que cada um tem o seu momento. Então, vamos trabalhar um pouquinho com essa questão aí, né? Então, esse centro de influência que eu vou passar para vocês agora foi sonho do meu coração. Anteriormente, enfermeira trabalhando em instituição. Eu decidi deixar de ser enfermeira depois que eu fui num curso da obra médica missionária. Falei, não quero mais ser enfermeira institucional, não quero mais trabalhar ganhando dinheiro para isso. Eu quero compartilhar o que eu já tenho com as pessoas. Então, eu vou ser missionária. Eu me intitulei missionária porque eu queria só fazer missão, não queria mais nada. E aí Deus foi abrindo as portas, as circunstâncias foram exigindo outros tipos de atividades, aí que eu fiz a nutrição, né, há 4 anos atrás. E, ao mesmo tempo que eu vi várias falas aqui de você dar foco agora só na missão, agora é só missão, mas se Deus te abre uma porta, eu creio, a minha opinião bem pessoal, de você fazer um curso, mesmo nesse momento, enquanto você está fazendo o curso, você servindo ao Senhor, vai fazer total diferença quando você terminar esse curso, quando você pegar esse título. Então, eu percebo que não é o que você faz, mas é a motivação que você faz. E Deus quer nos ensinar isso. Qual é a real motivação daquilo que você está fazendo? Então, eu gostaria de seguir um pouquinho em frente. A missão urbana e missão no campo. A missão urbana, a Ellen White mesmo, ela fala, né? Vou passar um pouquinho aqui o método de Jesus, que é ensino, pregação e cura. Ele muito mais curou, a gente viu, né? A gente vê nos evangelhos, ele curou muito. E hoje ele vai trabalhar com a gente com os métodos de Deus. O tempo inteiro ele trabalha com os métodos de Deus. E nós precisamos nos apropriar disso. Para isso, nós temos que estudar. Nós temos que não só passar por uma escola como essa, mas por uma EDM lá, né, do Israel, ou tantas outras escolas que nós, né, a Serra do Cipó, que nós conhecemos. Nós temos que estudar. E muitas vezes vamos ter que estudar na escola secular para influenciar lá também, e adaptar para a nossa realidade. Que pode ser que tenha locais que não tenha como você estudar numa escola tão importante como essa, uma escola cristã. E aí a Ellen White diz que é pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. É relacionamento, não é religião, né? É relacionamento. E quando você se relaciona, quando você traz a pessoa pertinho do teu coração, você consegue influenciá-la. Concorda comigo? Sim ou não? Ok. Então, o objetivo da igreja, segundo Ellen White, é estar atento à necessidade realmente da comunidade, e ela visionava centros com múltiplas atividades de instrução de estilo de vida, né? Por exemplo, centros de tratamento, restaurantes e pequenos grupos, né? A partir disso, você fazer pequenos grupos. E aí, como que foi essa experiência nossa, né? Em 2008, que eu iniciei, né? Eu iniciei com um desejo muito grande de começar uma clínica, porque eu recebi um plano completo de montar uma clínica.
Mas, quando eu fiz os planos todos já em São Paulo, não deu para a gente continuar. Então, eu entendi que Deus queria que eu trabalhasse sozinha. E eu comecei, né, trabalhando sozinha, vendendo produtos naturais. Chama Estação Natural. Isso num local muito próximo de uma comunidade, uma das piores comunidades de São Paulo. É um lugar muito violento. E eu comecei a trabalhar lá, sem entender muito, trabalhando isso que nós já conhecemos, o melhor plano de saúde, né? Porque muitas pessoas que têm os seus convênios estão seguras nos seus convênios, mas não são planos de saúde, a gente sabe disso, né? E o nosso trabalho, aliado, claro, à igreja, né? Essa é a nossa grande preocupação, né? Trabalhar e com o apoio de toda a organização da igreja lá, apoiando o nosso trabalho. Algo maravilhoso. Dentro do Ministério Urbano, o que a gente traçou como planos, né? Então, assim, logo no início, nos primeiros tijolos, vamos dizer assim, que nós começamos, né, a gente começou a orar com os clientes, fazer culto com os clientes assim que entravam na loja. Era algo assim muito interessante. Os fornecedores, né? Eu propus um cantinho de oração, que na verdade era uma cozinha, levava o fornecedor para orar lá dentro e brincava com ele. Você sabe que aqui é um cantinho de oração, que eu tenho um cantinho de oração? Não, não sei. Eu falei, então vem cá, vou orar por você. E orávamos. Isso foi em 2008. E propus um jejum às quartas-feiras, em 2008, e aí incluí essas pessoas também no jejum. Olha, eu vou estar orando por você. E, enfim, pastores, amigos, todos que nos apoiaram, todos ali ao redor, fazendo parte, né, desse ministério crescer. E aí a enfermeira, Cleonice, ela queria cuidar. Ela ficava pensando, por que aquela pessoa que veio ali com uma dor, por exemplo, né, uma dor aqui nas costas, uma dor lombar, uma dor renal, eu não podia colocar uma bolsa de água quente. E eu não tinha espaço para isso, né, e fui orando a Deus, e Deus preparou um espaço para eu poder cuidar. Então, eu deixei a loja, graças a Deus, meu esposo pegou a loja, e eu subi para trabalhar num pequeno spa que eu montei, né. E aí, querido, para trabalhar com terapias naturais, precisou de a gente se preparar para isso, né. Eu creio que tem pessoas que só usam espírito de profecia para tratar pessoas. Eu conheço. Tem pessoas preparadas no campo, que eu conheço, que só espírito de profecia ela trata pessoas. Mas tem outros que precisam de outros tipos de aprendizado também. Então, aqui são os meus colaboradores, é uma foto um pouco antiga. Eu comecei com um funcionário, agora a gente tem 15, 16 funcionários, também já tem 14 anos. A empresa nossa dobrou três vezes já de tamanho, para a honra e glória de Deus. E o foco que eu tive no primeiro ano não mudou ainda, né? Os meus colaboradores eles são orientados semanalmente para poder fazer acolhimento com os clientes. Acolhimento. Se houver um cliente lá chorando, com alguma inquietação, eles podem tirar o cliente da loja, colocar num cantinho no spa, orar com eles e aconselhá-los. Falo para eles também que eu não gostaria que eles aprendessem, assim, tivessem muitas habilidades em vendas. Eu não preciso disso. Deus não precisa que a gente venda produtos. Deus precisa que pessoas que nós confiemos que Ele vai cuidar de nós. E foi o que nós fizemos. Eu treino eles a atender e acolher pessoas. Então, falo para eles, se você encher uma cesta de produtos por habilidade e fazer as pessoas levar essa cesta, não está certo. Vocês precisam saber ouvi-los, saber o que eles precisam para poder dar exatamente aquilo que eles precisam, né? E aí, queridos, nós trabalhamos, né, de forma que a Eliot fala, né, aliviar e purificar a igreja, né? É o nosso trabalho da obra médica missionária. E aí, nesse centro urbano, né, nós propomos esse tipo de trabalho, hidro, físio, né, fisioterapia, e até hoje funciona, não muito bem depois de 2020, né? Então, isso dentro da cidade. Agora, e o nosso colaborador? O nosso colaborador, ele vai ser um funcionário normal, eu vou pagar ele vai ser um missionário? Agora, eu trago um pouquinho, só para vocês terem uma ideia, como que é o nosso trabalho. Quando você faz sozinho, você não precisa de gente. E quando você precisa de gente, quem que você vai escolher? Você vai escolher pessoas que já têm formação, que são cristãs, que são adventistas? Quem que vai trabalhar com você? Eu acho que aí cabe uma reflexão. Por quê? Porque as pessoas que vêm trabalhar com você, elas precisam de trabalho. Nem sempre está com missão no coração. E o que você vai fazer? Você não vai trabalhar para Deus? Você não vai abrir porta para que esse trabalho cresça, porque você não tem pessoas para trabalhar, ou você vai parar para treinar? Enfim, fica aí uma reflexão. Né? Aqui, a Casa das Irmãs, na verdade, é um asilo. Dentro da missão urbana, esse asilo não é um asilo comum, elas são freiras, né?
Então, Deus abriu as portas para trabalhar lá 4 anos direto com elas, dentro né, da casa delas, atendendo elas. E o que mais a gente pode fazer em missão urbana, né? Enfim, aqui o meu tempo já foi, né? Mas deixa eu só comentar um pouquinho aqui, né? Eu atendo consultório e oriento a loja também, mas o curso de culinária sempre foi a minha grande inquietação, porque eu sabia fazer comida vegetariana para minha casa, mas não sabia dar aula. E aí, foi montado, quando eu me formei em 2017, nutrição, foi montado aqui pelo meu esposo, essa cozinha, porque ele falava, amor, você vai ensinar as pessoas a cozinharem, você vai ensinar. E eu não tinha esse perfil, eu me incomodava com isso, né? Mas aí, orando muito a Deus, muito, muito, Deus me deu paz. Agora, uma coisa muito legal foi que Deus manda pessoas para nos ajudar a começar quando nós não sabemos como começar, né? E aqui está o Isaac e a Cimei, né? E que Deus mandou essa pessoa maravilhosa aí, que vocês conhecem, Isaac Sinei, né? Ela que deu as primeiras aulas para mim lá. Primeiras 2 aulas foi ela que deu. E na terceira, quando eu chamei, eles não puderam ir. É uma equipe lá, pode ver. Eles não puderam ir, eu tive que colocar a mão na massa e tive que aprender na marra a dar aula para as pessoas, né? Na marra a gente fala, né? Então, louvado seja Deus, porque o nosso ministério permaneceu. E aí fui dando várias aulas, né? Trabalhando vários tipos, né? Trabalhando várias formas de trabalho dentro da aula culinária. E a missão na comunidade também, várias histórias que não vai dar tempo da gente contar, as formas como Deus vai abrindo o espaço para a gente atender realmente as necessidades das pessoas daquela comunidade, né? Comunidade muito, muito carente, né? Fica perto do NASP São Paulo, para quem não conhece, bem no metrô Capão Redondo. Né? E dentro disso, né, agora, eu vou já terminar passando um pouquinho o Ministério de Saúde agora, em 2022. Né? O que aconteceu? Em 2014, o meu esposo, muito doente, eu falei para ele, amor, compra um pedacinho de terra, porque nós estamos na cidade, está muito estressante. Compra, você precisa colocar o pé no chão e você precisa capinar, eu falei para ele. Né? E nós temos um outro, a 3 horinhas nós temos, né? Lá de São Paulo. Aí não dá para a gente dar conta disso. Mas ele comprou a 60 quilômetros de casa lá. E aí ele comprou um pedacinho de terra e lá foi o meu esposo fazer trabalho, atividade física lá. Então, dentro desse trabalho, o que nós fazemos lá agora, né? Eu estou mostrando uma coisa falando outra, né? Na verdade, né? Então, dentro desse evangelismo e saúde, no campo, então a gente planta e vende na loja. Né? É um ministério que ampliou, levando orgânico higienizado para as pessoas. Então, enquanto você fala em empreendedorismo, né, acho que o cristão ele tem que empreender. Na verdade, a gente tem que muito mais empreender do que ser funcionário de instituições, para a gente não ficar tão preso às regras e às normas e a gente não conseguir trabalhar como Deus gostaria, com um pouco mais de liberdade. Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer. O momento que nós estamos vivendo é assim para a gente ter um pouco mais de liberdade para poder trabalhar para o Senhor. Né? E é extremamente cansativo, né? Tanto trabalhar para Deus como trabalhar em instituição. Então, vamos trabalhar para Deus cansando, né? Deus vai dar condições. Né? Então, esse é um projeto que começou. Né? E outro projeto que começou foi venda de verduras, depois o outro foi levar pessoas para o campo. Né? Então, fica aí a ideia para algumas pessoas que estão aí pensando, como fazer com o seu cantinho? É minha casa, é a casa de campo, não tenho vida no campo, lá é casa de campo, vou lá 2, 3 vezes na semana, preparo um ambiente para poder recebê-los, durmo lá, volto no mesmo dia, enfim, né? É meu cantinho. Mas eu achei por bem, né, levarmos pessoas para passar um dia de programa vegetariano lá conosco. Só um dia, porque não tem local para dormir. E aí o que acontece? Né? Esse grupo de pessoas, muitos são adventistas, mas no último encontro que nós tivemos, 80 pessoas não eram adventistas. Então, está ampliando esse ministério, as pessoas já estão contando para outras, e eles estão vindo procurar esse cantinho, que é um cantinho de refúgio. Né? E quando eles chegam lá, eu já de braços abertos recebo todas aquelas 70 pessoas que vêm ônibus, van e carros, né? E aquela equipe toda, e eu preparo para dar um curso de culinária, e curso detox, e depois alimentação saudável. Então, aquelas pessoas que já são veganos, já são vegetarianos, quando eles comem a nossa comida, eles ficam maravilhados. E aqueles que não são, ficam maravilhados também. Louvado seja Deus por isso, amém? Então, eu creio que essa é uma das vertentes da missão. Né? Você pode ter a sua. Tem aqui dezenas de pessoas, você pode contar o seu.
O seu ministério qual é, né? Esse aqui é o nosso ministério que estamos eu e meu marido e um monte de pessoas ajudando, amigos apoiando, né? Então, queridos, a nossa missão é acolher e orientar pessoas, educando-as para um estilo de vida saudável, né? Para que elas possam ver a volta de Jesus em seus dias, em nossos dias. E a visão, estabelecer centros de influência para agregar princípios e valores eternos à vida das pessoas, preparar um povo para o glorioso dia do Senhor. E a estratégia, amar as pessoas. Eu ensino meu funcionário, você precisa aprender a amar cada dia mais. Se você amar mais a Jesus, você ama a sua família, você ama os nossos clientes. E não existe cliente chato, eu falo para eles, não existe cliente chato, existe um cliente carente. E você está aqui para suprir a necessidade dele. Né? Então, essa estratégia que nós usamos, né? Amar as pessoas, ministrar a sua necessidade específica, né? E o valor, pela graça de Deus, obedecer e proclamar a santa lei de Deus. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Ia passar um videozinho, mas deixa para outro momento. Que Deus possa abençoá-lo. Que isso seja assim, né, apenas uma sementinha para quem ainda não está nesse caminho, para que possam, né, dar continuidade aí, Deus fazer a obra através de você também, tá? Deus seja louvado. Amém? Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, né? Onde tem um ou mais reunidos, ali o Senhor está. Então eu vim aqui, estou na incumbência, né, de apresentar a vocês mais um ministério. E esse aqui é o novo ministério que surgiu há mais ou menos um ano, na Bahia, né, na Fazenda Ouro Fino. Nós somos o Núcleo Educacional Fazenda Ouro Fino, certo? Um projeto que surgiu há aproximadamente um ano e eu fiz parte da primeira turma. Agora eu estou na incumbência ali de coordenar os outros alunos que estão chegando. Pode passar? A apresentação vai ser bem breve. Os nossos alojamentos, eles foram feitos assim, com baixo custo, né, o máximo que a gente conseguiu, né, para economizar recursos, mas principalmente para mostrar que é possível nós fazermos algo simples, né, em conta, barato, mesmo nossos ministérios, e é possível também nós mesmos fazermos isso, né, com as próprias mãos. E aí, esse aí é o nosso dormitório. Ali a cancela, né? Nós temos ali 2 quartos e tem mais uma construção na parte da frente também, com uma casinha, uma cozinha à parte, certo? Essa cozinha é dividida entre os alunos e nós, alunos ali que estamos ali convivendo juntos, nós mesmos fazemos a nossa própria comida, né? Nossa alimentação, então é um curso integrado, né? Integral em todos os sentidos. Pode passar? Isso aqui é uma parte, né, da nossa... Vocês conseguem ver lá em cima, tá vendo? Do lado direito é a construção que eu mostrei para vocês e do outro lado é outra construção, né? Outro alojamento que nós temos lá. Atualmente, nós estamos com 3 alunos lá, fora eu e mais um amigo voluntário que estamos lá. E nós estamos trabalhando em um formato, mas hoje eu gostaria de anunciar a vocês outro formato também que nós estamos trabalhando. Pode passar? Vou mostrar mais algumas imagens para vocês. Aqui é de onde nós conseguimos parte dos nossos alimentos, né? Aí é uma de nossas áreas, as áreas mais recentes. Vocês podem ver aí no meio feijão, banana e nas linhas também tem alface e todo tipo de verdura aí que nós mesmos consumimos, né? Ainda não temos o dom, né, da venda, então fica para o nosso próprio consumo, o que é uma bênção também, né? Pode passar. Aí é um dos nossos alunos, né, em contato com a natureza. O nosso cronograma, ele é um cronograma anual, ou seja, todos os anos nós abrimos uma turma e o período, né, de formação seria de um ano. Qual que é o principal intuito do Núcleo Educacional Fazenda Ouro Fino? Eu acho muito bonito, né? E a gente tem levado isso conosco também, o que a Joy apresentou aqui, formando formadores. Porque nós bem sabemos que nos nossos ministérios e também, inclusive nas nossas famílias, há necessidade de pessoas que trabalhem nessa área. Em todos os lugares, e atualmente eu tenho visto que quase todos os ministérios têm a necessidade de ter alguém, né, alguém que tenha um conhecimento não só teórico, mas prático, né, do que se trata realmente a agricultura e faça todas essas questões funcionarem, né, de forma efetiva como Deus quer. Então, nós formamos alunos, né, formamos pessoas para trabalhar com a agricultura, para que essas pessoas
formem outras, e outras, e outras, e assim esse conhecimento se propague. Pode passar? Esse aí fez parte da minha turma, né, do ano passado, o Ivan, um dos nossos alunos, né? E nós costumamos falar ali que nós não trabalhamos, né? Nós não trabalhamos, nós nos divertimos, né? E aí quando a gente chega a parte assim, final do dia, a gente pensa assim, nossa, estou cansado de trabalhar. Aí um deles fala assim, tá bom, então agora vamos nos divertir. Aí continua a mesma coisa. Então, é interessante como tudo parte de um ponto de vista, né? Como nós olhamos aquilo que nós estamos fazendo. Se for somente trabalho, então realmente é somente trabalho. Então, ali atrás, está vendo? Mais 4 alunos ali, inclusive eu, mais 3 alunos estamos ali trabalhando na área. Outra coisa interessante sobre o nosso curso, eu acho que já chegou o momento aqui de eu anunciar, e eu tenho pouco tempo também. Nós funcionamos com um formato, só que agora, esse ano exclusivamente, a gente vai trabalhar de outra maneira. Ao invés não. Enquanto nós formamos pessoas em um ano, agora, no meio do ano, se vocês quiserem anotar também, quem tiver interesse, 5 minutos, tá? Quem tiver interesse, no meio do ano, no mês de julho, dos dias 3 a 29, nós abriremos outro edital. O edital vai ser aberto agora dia 24 desse mês. Vocês têm o meu contato, quem quiser prioridade pode falar comigo, para uma nova turma de um mês. Vai ser um intensivo e uma imersão para todas as pessoas que que querem aprender na prática o que é agricultura, só que não tem disponibilidade de ficar um ano aprendendo, se capacitando. Então, a gente vai fazer uma imersão intensiva de um mês, no mês de julho desse ano. Tá? Dia 24 vai lançar o edital. Então, aqueles que tiverem interesse, podem mandar mensagem para mim antes, que aí a gente já reserva. Vai ter um processo de seleção. As vagas elas são limitadas. Infelizmente, nós não temos estrutura ainda, mas nós vamos estar recebendo de 6 a 8 alunos no mês de julho. E aí, ao findar, infelizmente, esses alunos vão ter que ir embora e só eu e os meus meninos lá vão ter o privilégio de ficar o restante do ano. Tá? Desculpa. Vou passar. Isso aqui é uma das nossas atividades, tá? Podas em áreas mais avançadas, né? Nós, no nosso núcleo educacional, trabalhamos com agricultura de processos, ou seja, nós acreditamos que a agricultura não é simplesmente plantar uma alface, né, Sr. Henrique? Faz parte de uma construção de um todo. Então, existem momentos em que nas nossas áreas, né, elas estão tão evoluídas que é necessário fazer algumas podas em altura, então os alunos têm essa oportunidade de trabalhar com ferramentas, né, com máquinas, né, lembrando que a máquina é uma extensão de nossas mãos, então todas essas capacitações só é possível, né, durante um longo período de tempo, né? A agricultura é algo que se aprende com as mãos e com a prática. Pode passar? Temos também a oportunidade de aprender enxertia, né? Pode passar, esse é um dos nossos alunos, o Isaías. O que o núcleo educacional Fazenda Ouro Fino proporciona? Enriquecimento espiritual, trabalho útil, relacionamento interpessoal, vivência no campo, gerenciamento de uma fazenda, princípios da agrofloresta, manejo de áreas de sucessões avançadas. Então, são todas questões, aparentemente parecem ser muito técnicas e práticas, mas a gente pode entender como é simples realizar todos esses processos e, exclusivamente, nós vamos entender que cuidar, né, de gerir, gestão, é muito além, vai muito além de simplesmente a agricultura, né? E é isso que a gente tenta mostrar para os nossos alunos lá no Núcleo Educacional Fazenda Ouro Fino, tá? Então, fique aí o convite, todos que conhecerem alguém que tem interesse em aprender agricultura, né? Ainda esse ano, essa é a única oportunidade que nós vamos abrir, né? Infelizmente, no mês de julho, nesse curso de um mês aí. Mas, se vocês tiverem interesse também, no final do ano nós lançaremos o outro edital para a turma do ano que vem. Tá bom? Boa tarde a todos. É um prazer estar nessa conferência, assistindo essas palestras tão importantes para a nossa vida, vendo como Deus está impactando pessoas ao redor do mundo e sabermos que nós temos esse privilégio também de participar. Isso é muito bom. Quantos estão gostando?
Está sendo uma bênção para vocês participarem aqui? Só Deus para idealizar isso e fazer a coisa acontecer. Agora, nós vamos fazer uma breve revisão histórica. A gente vai ver um pouquinho sobre uma escola que foi muito conhecida no passado, mas que poucos conhecem hoje, que é a Escola Madison. Quantos já ouviram falar da Escola Madison? Aqui, realmente um bom número ouviu falar. Faz quanto tempo que você ouviu falar da Escola Madison? Tem alguém que já ouviu há 10 anos atrás? Bem menos. Alguém ouviu quando era pequeno? Na igreja? Não. Então, essa escola foi da época de Ellen White, da época de nossos pioneiros. E o impacto que essa escola teve foi de transformar o mundo. Ele teve um impacto sobre o mundo todo. E a gente vai compartilhar um pouquinho mais. Vamos, antes disso, fazer uma prece e pedir que Deus dirija essa revisão histórica, que seja para crescimento nosso e também para orientação, direcionamento de propósito nosso. O que nós devemos fazer? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez queremos pedir Tua presença entre nós, que o Senhor nos ilumine, que Teu Espírito se mova entre nós e nos dê pensamentos claros, ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração para receber o grande tesouro da verdade. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento. Nós nos consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos pensar um pouquinho na parte histórica. Quantos passaram por algum tipo de universidade secular aqui? Certo. Algum desses que passou por universidade secular passou também pela adventista? Passou. Vocês notaram um enorme contraste? Eu vi respostas meio mistas. Você pode dizer, mas em que aspecto? Eu posso dizer, no aspecto geral, em tudo. Se o mundo tem um jeito de educar as pessoas, o povo de Deus não deve ter o mesmo modo, concorda? Mas precisa das mesmas matérias. Pode ser que algumas delas, se forem úteis, se forem de Deus, elas são necessárias. Mas devia haver um alto contraste entre o modo educacional mundano e o modo educacional do povo de Deus. É verdade ou não é isso? Tá. É isso que a gente vê sempre? Eu creio que não. E eu tive a oportunidade de estudar no NASP, é uma escola adventista, e eu agradeço a Deus por isso, e foi muito melhor do que estudar numa escola mundana. Mas ainda assim, eu creio que há pontos que nós deveríamos ter muito melhor. Por exemplo, a parte de agricultura. Eu trabalhava no NASP, mas eu não trabalhei, eu queria ter trabalhado na horta. Com a mente de hoje, eu queria ter trabalhado na horta. Mas eu trabalhei em outras áreas, não são também desnecessárias, eram áreas importantes. Só que eu vi que grande parte dos alunos não trabalhava na horta. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. É porque nessa escola Madison, grande parte dos alunos trabalhava com a mão na terra, cultivando. E isso trouxe um impacto muito grande. Eu não quero ser muito teórico, eu quero contar histórias. Eu amo histórias. Eu vejo que o povo grava melhor com histórias. Então eu vou contar uma agora. Quando nós, como povo, críamos que Jesus ia vir logo, a ideia não era que nós íamos passar décadas e mais de 100 anos nesse mundo. Então, quanto preparo você acha que estava sendo feito para a parte educacional? Nada? É verdade, não estava sendo feito nada. Até que veio um professor que ele até mais simples, uma pessoa que não tinha estudado tanto, mas ele começou a obra educacional e estava sendo uma bênção. Os adventistas que pensaram que iam logo ser transportados para o céu, perceberam que agora eles estavam tendo filhos, e esses filhos estavam crescendo e precisando de educação. Então, em vez de mandar para uma escola mundana, eles começaram a fazer uma escola adventista. Só que logo surgiu a necessidade de ter uma faculdade, um college, né? E onde foi feito esse primeiro colégio adventista?
Alguém lembra? Onde era o centro da obra adventista? Qual cidade? Battle Creek, em Michigan, né? 2 horas, mais ou menos, ao norte de onde é a Andrews hoje, a Universidade de Andrews. E eles construíram esse colégio em que lugar? Era no campo, era na cidade, era em que lugar? Hã? Eu ouvi respostas mistas de novo. Eles construíram esse colégio no meio da cidade. E a irmã White chorou quando ela ficou sabendo que foi comprado um terreno no meio da cidade para construir isso aí. Ela disse, essa não é a luz que Deus me revelou. Onde deveria ter sido comprado um terreno para a escola? No campo. Quantos já ouviram a sigla CAB? Tem gente levantando a mão aqui. Colégio Adventista Brasileiro, que depois virou o quê? IAE, e depois virou? UNASP. Aí você fala IAE, uma boa parte não conhece. Você fala CAB, menos ainda. Enfim, é o colégio que é ali na estrada de Itapecerica. Mas, alguém já andou por aquela estrada ali? Esse meio? Conhece? É retinha? Não. Por que ela é assim? Porque era o caminho que os cavalos, o povo fazia de carroça, era um lugar longe da cidade, longe de São Paulo. Só que a cidade foi crescendo e englobando, e é isso que acontece. Então, aquele colégio que era no campo, começou agora a ser parte da cidade. E eu estudei lá, quando já era parte da cidade. E eu sei a influência que isso teve em mim, por estar no meio da cidade. A gente saía do portão do colégio, a gente se deparava com o que a gente quisesse. E muitas coisas que não eram boas. Fora todo o perigo que eu corri lá. Até uma vez estava passando de ônibus ali na frente, e um rapaz pediu para o cobrador se ele podia passar por baixo da catraca. O cobrador falou, não. Aí ele falou, não. Aí o rapaz foi lá para o motorista e falou, posso descer aqui? Aí o motorista, um pouco mais sensato, falou, claro, deixou o rapaz descer. Aí quando ele estava descendo, ele puxou a arma e mirou no cobrador. Ele falou assim, muito cuidado aí, viu? E eu estava atrás do cobrador. E eu vi a arma apontada assim para mim. Não é um lugar seguro, eu acho que todos concordam com isso. O campo é um pouco mais seguro que isso, embora tenha outras coisas, tem aranha, tem às vezes cobra, mas dá para lidar com isso, viu? Então, esse colégio foi estabelecido no campo, só que a cidade chegou. Aí foi comprado um outro lugar para o colégio, em Engenheiro Coelho. Também era campo. O que era ali? Uma fazenda do quê? De laranja. Hoje é meio raro encontrar laranja ali na redondeza, de tanta praga que tem dado nas plantas, a maldição tem caído pesadamente sobre a terra. Mas ainda é campo, e ainda os alunos podem trabalhar na terra. Não tem só laranja para mexer, tem outras coisas. E eu confesso que esse é um ponto que nós podíamos melhorar, como povo. Assim, é uma coisa que nós temos que parar para pensar e falar, acho que a gente tinha que estar dando mais atenção para a terra, para a agricultura. Ela é meio que um último plano ali. E em outros lugares também. Você conhece algum colégio nosso, do povo de Deus, que trabalhe com a terra? Que o principal foco seja mexer com terra, na parte de trabalho industrial. Você conhece? Isso será que não devia levantar uma luz amarela dizendo, será que a gente está indo no caminho certo? Ou será que temos que voltar ao que Deus disse? Bom, então Ellen White se desapontou muito, ela chorou quando ela ficou sabendo que a escola foi comprada ali na cidade. Mas enfim, eles construíram, virou um prédio de vários andares, e os alunos tinham um espaço apertado e ainda fizeram coisa para esportes ali. Deixa essa história um pouquinho paradinha, e agora vamos pensar num outro homem, um nome. Edward Alexander Sutherland. Ele estava como professor, como diretor de um colégio lá na costa oeste dos Estados Unidos. Um colégio em Washington. Alguém sabe o nome? Walla Walla. E eu, uma vez, estava no Walla Walla.
e eu passei num corredor, eu vi um monte de fotos dos presidentes, dos diretores do colégio. E estava lá o rosto do Sutherland. E estava eu, alguns de vocês conheceram o Fred Bischoff, que era o diretor da Adventist Pioneer Library, e mais um senhor. E a gente olhou e falou, que interessante, o Sutherland. Aí passou um professor deles, lá do colégio, que não conhecia o Sutherland. Ele era um pouco mais novo, devia ter uns 30 e alguma coisa. E a gente falou assim, olha, você conhece esse homem? Ele, não. E ele conhecia, parece que um dos que estava com a gente. E a gente começou a falar do Sutherland, explicar o que ele fez, como ele trabalhou, a direção que Deus deu para ele. E ele ficou assim, que incrível, que interessante, esse homem, um tremendo homem. Aí passou um professor, um outro professor. E esse que a gente explicou para ele primeiro, falou, olha só, esse homem aqui, ó, muito interessante. Aí o outro professor falou assim, bem fanático. Ele arou o campo de golfe, ou a quadra de tênis, uma coisa assim, para plantar. Aí a gente olhou assim, aquele homem olhou, baixou os ombrinhos um pouquinho, a gente notou nitidamente um desapontamento nele. Ele estava empolgado com as coisas positivas, só que alguém chegou e semeou uma semente que não era positiva para ele. E isso acabou com a empolgação dele. Será que não tem havido isso entre nós? Com respeito à agricultura? Com respeito ao que Deus tem falado que é bom? Alguém chega e sugere uma ideia que vai totalmente contra o que Deus falou. A gente fala, pensando bem, quem sabe não é tão bom assim como eu pensei. Sutherland foi um revolucionário na educação. Ele fez uma obra que tem impactado o mundo. Nós estamos aqui hoje, eu creio, como resultado da obra que ele fez lá. A obra que ele fez, e vocês vão ver como seguiu isso, impacta até hoje. Muitas instituições têm surgido por causa dessa obra. Esse Sutherland foi... deixa eu fazer mais uma pergunta. Vocês sabem qual foi o primeiro colégio nosso que se tornou vegetariano para os alunos? Foi o Walla Walla. E, se eu não me engano, tá? Se eu confundir, vocês me perdoem. Mas, até onde eu saiba, foi o Walla Walla. Por quê? Porque quando o Sutherland foi trabalhar lá, ele falou assim, vamos ler a Bíblia e fazer exatamente o que ela diz? E os alunos concordaram. Aí ele falou, vamos começar do começo. Começaram a ler Gênesis 1, ele falou, qual alimentação eles tinham? O povo falou, vegetariana, né? Ele falou, vocês querem seguir o que Deus falou? Eles falaram, tá bom. E nós tivemos nosso primeiro colégio vegetariano. Eventualmente ele saiu de lá e foi para o colégio Battle Creek. Vejam bem, Battle Creek hoje não representa muito para nós, né? Exceto algumas casas históricas lá que você pode visitar, a casa de Ellen White, acho que a casa de Loughborough, se eu não me engano, foi derrubada. Eles pensaram que era outra casa que era dele, derrubaram a vizinha, mas era aquela dele. E, enfim, tem algumas coisas para ver lá. Você pode ver o sanatório, o enorme sanatório que Kellogg construiu, e hoje é um prédio do governo americano. Nós perdemos aquilo lá. Você pode ver o Dime Tabernacle, que é a igreja principal de Battle Creek. Tem o prédio que era da Review and Herald, que não é mais, e tem o cemitério, onde você vê os túmulos, inclusive da família White, de muitas pessoas. Mas Battle Creek não significa muito para nós hoje, mas historicamente significa muito. Muita coisa aconteceu lá. Nós temos muita história lá. Lá era o centro da parte educacional, da parte de saúde, da parte de publicação e da administração da igreja. Tudo estava lá. Só que a parte educacional estava sendo feita nas linhas comuns.
Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não está aqui. Está mais para frente um pouquinho. Eu queria só mencionar para vocês de onde veio a educação. Vamos ver se aparece aqui. Aqui. De onde veio a educação tradicional? Tá. Quando os adventistas estavam planejando o currículo de Battle Creek, eles não criaram um currículo, eles copiaram dos modelos que já existiam nos Estados Unidos. Quais são algumas das grandes universidades que já existiam na época nos Estados Unidos? Harvard, que, só para mencionar, ela não é credenciada. Vocês sabiam disso? Uma das maiores universidades do mundo, ela não recebe credenciamento. E ninguém reclama. Não, você não pode vir trabalhar aqui como médico porque Harvard não é credenciado. Alguém fala isso? Estou falando, você é de Harvard? Não, beleza, aqui, ó, pode entrar aqui, não tem problema, né? Harvard e Yale. Só que essas duas universidades, elas não criaram um currículo do nada. Elas copiaram de modelos anteriores. Que outras escolas existiam antes de Harvard e de Yale? Olha lá, Oxford e Cambridge, que ficavam na Inglaterra. Então, as universidades americanas copiaram as universidades inglesas, que, por sua vez, também não criaram um currículo do zero. Elas copiaram da Universidade de Paris. E Paris era papal. A Universidade de Paris era papal. Ela era guiada no modelo papal. Só que o modelo papal foi baseado na Grécia e Roma, né, o sistema greco-romano, que, por sua vez, foi baseado na educação egípcia. Vocês sabiam que vários dos grandes gregos, pensadores gregos, foram para o Egito para receber treinamento? Depois eles voltaram para a Grécia e a educação grega se expandiu? Então, essa educação comum, qual a raiz dela? Está vindo de onde? Do Egito. Isso devia fazer a gente pensar. Quando Moisés passou 40 anos no Egito, ele falou assim, agora sim eu estou pronto para fazer a obra de Deus. O que Deus falou para ele? Você tem que desaprender o que você aprendeu. Na verdade, você tem que passar 40 anos agora na minha escola. E ele ficou 40 anos com provas né, com livros. É isso que ele ficou fazendo? O que ele fez? Cuidando de ovelhas. Olha a escola que Deus pôs para ele. Ar livre, céu aberto, sol, água, exercício físico, alimentação saudável, cuidado de animais, provavelmente cultivo de algumas plantas. Ele foi reeducado. Agora ele estava pronto. Agora ele podia fazer a obra de Deus. É falado muitas vezes de educação superior. Vocês sabiam que existe uma má compreensão no que é educação superior? A pessoa pode ser altamente educada, mundanamente falando, mas não estar educada nas coisas celestiais. Vai ter uma escola superior. Nossa educação aqui tem que nos preparar para aquela escola lá. Esse é o objetivo. Adianta muito estudar bastante aqui, se preparar aqui e perder a escola lá? É como se você estudasse, fizesse vestibular e falhasse para entrar na faculdade. Nós precisamos da verdadeira educação. E isso aqui era só para ser introdução. Me perdoem, viu? Mas eu já falei para a Tamine que se ela deu 15 minutos a mais para o Henrique, eu vou precisar de uma meia hora. Onde estava o povo de Deus quando Jezabel estava reinando? Vocês lembram? Escondido, nas cavernas, nas covas, a ponto de um profeta de Deus não saber que tinha outras pessoas que estavam sendo fiéis. Só que, antitipicamente falando de Jezabel, né, o tipo e o antítipo também, a Jezabel antitípica, ou seja, o poder romano, papal, também dominou. Onde estava o povo de Deus quando ele estava dominando?
escondido nas cavernas, nos penhascos, nos Alpes, desconhecidos uns para os outros. Quando o véu de trevas foi levantado, quando chegou a Reforma Protestante, foram descobertos grupos espalhados de pessoas que serviam a Deus, que não tinham conhecimento de outros grupos que também serviam a Deus. Tanto que os valdenses, no sínodo de Chanforã, eles fizeram um sínodo para se reunir, e eles se reuniram com os protestantes. Vieram representantes protestantes para eles saberem, uau, tem mais gente também se entregando a Deus, lutando pela verdade. Que coisa incrível, a gente pensou que era só a gente. E Ecolampádio foi lá nesse sínodo, nesse encontro valdense, né? E ele até se surpreendeu com o que os valdenses estavam falando, mas isso é tema para um outro dia. Eles estavam comprometendo ou transigindo muito com o papado, permitindo que seus filhos fossem batizados por padres, participando às vezes da missa, e os protestantes falaram, como que vocês estão fazendo isso? E pediram para eles voltarem e falarem para o povo não fazer mais isso. Enfim, aquelas testemunhas antigas estavam cedendo quando Deus levantou a Reforma Protestante. A educação medieval, ela é totalmente baseada no sistema do Egito. José teve que lutar contra esse sistema. Você acha que a nossa batalha hoje é diferente? Nós precisamos lutar contra o sistema egípcio. Mas você fala assim, ó, o que eu vou fazer para lutar contra um sistema tão estabelecido? Você já ouviu a frase bíblica, combate o mal com o bem? A gente precisa aprender o que é o bem. Como que é o certo, então? Se aquilo que o Egito oferece não é o melhor, como descobrir o melhor? E eu quero mencionar para vocês algumas coisas. Lutero. Grudou aqui o botãozinho. Volta na foto do Lutero, por favor. Lutero começou a fazer uma tremenda obra por Deus, só que ele percebeu que sozinho aquilo ia durar pouco. Mesmo que ele tivesse bastante gente ajudando, ainda assim ia durar pouco. O que eles precisavam para tornar a coisa um pouco mais permanente? O que vocês me dizem? Tinha que ser um pouco mais longo do que a vida dele, certo? Então, para ter mais gente depois fazendo, eles precisam durar mais anos, então tem que ser mais novos, eles têm que ser educados, e assim por diante. Então, ele e Melanchthon, não está indo. Aperta para frente, por favor. Os grandes reformadores do século XVI entenderam claramente que era impossível ter uma reforma religiosa permanente sem a educação cristã. Assim, eles não somente se precaveram contra as doutrinas do papado, mas também desenvolveram um vigoroso sistema de escolas cristãs. Melanchthon declarou: a causa da verdadeira educação é a causa de Deus. E é isso que a gente precisa entender. O que é a verdadeira educação? Próximo. Os protestantes, infelizmente, deixaram de progredir. Eles não treinaram sucessores que levassem a mesma ideia educacional. Entrou um homem chamado John Sturm e ele introduziu de volta o método papal nas escolas protestantes. Eles entraram em debates teológicos e se vocês virem que tremenda guerra era feita entre os próprios luteranos, os luteranos estritos e os luteranos menos estritos, entre os calvinistas e os luteranos. Olha que perda de tempo foi aquilo. E o inimigo conseguiu fazer a reforma parar, ou quase parar, criando intriga entre eles. E eu pergunto para vocês, se não é o caso que o inimigo tenta fazer com a gente. Criando intrigas sobre pontos, às vezes, que nem estão revelados. E a gente está degladiando uns com os outros, acusando uns aos outros, pensando que o outro é alguma coisa ista, e o outro é outro, não sei do que ista, e assim por diante. Irmãos, nós devíamos estar unidos, lutando pela fé evangélica. Em um só corpo, uma só mente. Tem um inimigo real. E às vezes a gente vira as armas uns contra os outros.
O fogo amigo é terrível, né? Eles se tornaram presa fácil da igreja romana revigorada. E Deus suscitou uma reforma educacional nas escolas protestantes logo antes do clamor da meia-noite. Vocês lembram quando foi o clamor da meia-noite? O que foi esse evento? Foi quando eles descobriram a data da vinda de Cristo, dia 22 de outubro. Isso aconteceu na campal de Exeter, em agosto de 1844. E eles saíram proclamando para o mundo. Mas antes desse clamor da meia-noite, alguns colégios nos Estados Unidos estavam se reformando. Eles estavam deixando o café, os chás ruins, né? Chá verde, chá preto, chá mate. Estavam abandonando o uso de refinados e etc., porque eles queriam se reformar e fazer a vontade de Deus. Um desses foi o Colégio Oberlin. Mas eu já estou vendo eles mexerem na plaquinha de tempo. Deixa eu correr aqui. Deus suscitou um povo para levar a mensagem ao mundo, mesmo que os protestantes não cumpriram a missão deles. Então Deus levantou um povo, e eram os adventistas. Aí no nosso sistema educacional, quando nós vimos que o tempo ia durar um pouco mais, de onde a gente tirou o modelo educacional? Pergunto para vocês. De onde saiu o modelo? Foi copiado do sistema americano. Mas o sistema americano, você viu a história de onde eles tiraram? Para onde que volta isso? Para o Egito. E você acha que a coisa mudou? Você acha que o mundo se consagrou a Deus agora, está todo mundo na verdadeira educação? Bem provável que não. E se a nossa educação estiver semelhante à do mundo, é bem provável que a gente não esteja fazendo toda a vontade de Deus. Como deveria ser? Deixa eu correr para esse slide logo antes que não dê mais tempo. Foi-me mostrado que em nosso trabalho educativo, qual que é a próxima palavra? Não quer dizer o quê? O que vem para frente é para você não fazer assim. Devemos seguir os métodos adotados por nossas escolas mais antigas. Mas tem um não antes. Não devemos seguir os métodos adotados pela escola mundana? Não, por nossas escolas mais antigas. A gente vai ver isso aí. Há entre nós muito apego a velhos costumes, e por isso estamos muito aquém de onde deveríamos estar no avanço da mensagem do terceiro anjo. Visto que os homens não puderam compreender o propósito de Deus nos planos a nós apresentados para a educação dos nossos obreiros, alguns métodos foram adotados em algumas de nossas escolas, os quais têm causado atraso em vez de avanço na obra de Deus. Imagina você estar com uma escola, treinando alunos para atrasar mais a obra ainda. Faria sentido isso? Por que aconteceu isso? O que a frase diz? Por que foram adotados esses métodos? Porque os homens não puderam compreender o quê? O propósito de Deus nos planos a nós apresentados para a educação dos obreiros. Eles não entenderam o que Deus queria com o modelo educacional divino. Então eles falaram, espera aqui, isso aqui não faz sentido para nós. Vamos fazer o seguinte, a gente teve uma ideia melhor que Deus. Vamos fazer os nossos planos? Vamos. E se ajuntam e fazem os planos e dão marcha ré. E a obra de Deus dá marcha ré. Falando assim, parece muito óbvio, mas na prática, irmãos, isso quase não é percebido. Mas Deus está dizendo que isso acontece. Antes que possamos levar a mensagem da verdade presente em toda a sua plenitude a outros países, devemos primeiro romper todo o jugo. Precisamos entrar na linha da verdadeira educação, andando na sabedoria de Deus e não na sabedoria do mundo. Veja bem, não são pessoas iletradas ou não inteligentes que lideram a educação mundana. São pessoas
muito inteligentes. Muito inteligentes. Mas inteligência e sabedoria são coisas muito distintas. Elas podem ser gênios em certas áreas. Mas se não se submeteram a Deus, elas não têm a sabedoria de Deus. E elas podem tentar e tentar e tentar. E não vai dar certo. Pelo menos não para a obra de Deus. Vai dar certo para uma outra obra. Deus chama mensageiros que serão verdadeiros reformadores. Devemos educar para preparar um povo que irá entender a mensagem e então dar a mensagem ao mundo. Como deveria ser? Essa é a parte importante. Sob a liderança de carpinteiros experientes, os próprios alunos deveriam erguer prédios no terreno da escola. Estão ouvindo, né? Pessoal aí da escola. E lá da Serra também. Viu? Os próprios alunos fazendo os prédios escolares. Não é sem experiência não, viu? Sob a liderança de carpinteiros experientes. A gente podia dizer pedreiros, que lá usa casa de madeira, aqui a gente usa casa de cimento. Mas tem que ter experiência para construir. Senão dá um acidente aí. E é usando aquele sistema lá de proteção, viu? Aprendendo a construir com economia. O que mais? Jardinagem, agricultura e plantio de frutas. O estudo da agricultura deve ser o ABC da educação dada em nossas escolas. Pergunta: aonde isso é realidade? Onde é realidade isso? Nossas escolas. Vocês sabiam que as escolas adventistas são suas? Você é um adventista. Elas são minhas. Eu sou um adventista. Nós deveríamos zelar pelo que é de Deus. Nós somos do povo de Deus. A, B e C é o mais básico que tem, é o início. Mas eu vou falar bem a verdade para vocês. Na minha escola, de segunda a quinta série, quando eu fiz segunda a quinta série, eu tinha a aula de horta. Lá no interior do estado de São Paulo, Ibiúna, uma escola em Ibiúna. Era no bairro de sítio mesmo, escola adventista. E a gente ia para a horta, a gente fazia hortinha, plantava, colhia, levava para a cantina. Mas isso é bem raro. Eu fiquei sabendo até que aqui em São Paulo estava, parece que ali no CT, no centro de treinamento, estavam fazendo horta ali. Grande Viana. Horta. Estavam ensinando as pessoas como fazer horta. E eu vi ali que coisa linda. Imagina assim, você usar sabedoria e bom gosto para fazer a horta. Não fazer algo só para produzir alimento. Fazer com bom gosto. Que coisa bonita que estava ali. E tem uma mini fazendinha também. O NASP está com a fazendinha também. Os alunos amam ir e ver os animais. É uma coisa impressionante, assim, é bonito de ver. Né? Devem se plantar frutas miúdas, cultivar verduras e flores. Os estudantes devem dedicar-se ao plantio de árvores ornamentais e de frutas. Não é só frutas. Vê como Deus se preocupa também com a beleza. Ornamentais e frutas. Não vou nem olhar para esse lado aí. Do tempo. Criação de animais. Os alunos aprendem a cuidar com sabedoria do gado e das aves. O treinamento para a obra médico-missionária é um dos maiores objetivos para o estabelecimento de qualquer escola. Olha só. Tem mais algumas coisas que não estão postas ali. E agora eu quero ler essa frase e eu vou contar mais algumas histórias. Apresentar estas verdades é a obra da mensagem do terceiro anjo. O Senhor deseja que a apresentação desta mensagem seja a mais elevada e maior obra realizada em nosso mundo neste tempo. Para que essa obra possa ser levada avante de modo correto, tem Ele dirigido o estabelecimento de escolas,
sanatórios, que são hospitais, casas publicadoras e outras instituições. Para quê? Para que são estabelecidos esse monte de coisa? Para o quê? Qual obra? Então, se uma escola, ou hospital, ou publicadora, ou outra instituição não estiver contribuindo para anunciar ou cumprir a obra do terceiro anjo, ela está fora do plano de Deus. Ela tem que ser trazida de volta. Irmãos, isso pode parecer uma declaração muito ousada, mas é o que o texto disse. Eu estou pondo em outras palavras o que o texto disse. Nossas instituições foram criadas para a gente poder anunciar a mensagem do terceiro anjo, que é uma das mais importantes de todas as mensagens a serem dadas nesse fim do mundo. Bom, eu vou... cozinha e costura, deixa eu mencionar isso aqui. Deveria ter havido professores experientes para dar aula às jovens no departamento culinário. As moças deveriam ter aprendido a confeccionar roupas, a cortar, fazer e consertar artigos de vestuário. Eu acho que acabou a parte de os itens que são mencionados na escola. E agora eu vou contar algumas histórias, rapidamente. A escola de Battle Creek, ela estava treinando vários alunos, só que eles estavam nesse lugar meio pequeno e eles tinham até, em vez de agricultura, tinham a quadra ali de tênis e tinham mais algumas coisas e o prédio era alto, com vários andares, meio apinhado, meio sem luz. Sutherland foi chamado do Walla Walla para ir para ser o presidente de Battle Creek, do Battle Creek College, ou seja, o colégio de Battle Creek. Só que ele não foi sozinho. Sabe quem mais estava com ele ali? Um homem chamado Percy Tilson Magan. Esse Magan, ele quase não é conhecido entre nós. Só que vocês sabiam que tanto Sutherland quanto Magan fizeram medicina depois de estabelecer o Colégio Madison, e Magan foi para Loma Linda, socorrer Loma Linda, que estava para fechar. O Colégio Madison ajudou Loma Linda na hora que eles estavam para fechar, e eles não fecharam. E hoje o principal prédio da administração em Loma Linda se chama Magan Hall, em homenagem a Magan. Só que a história dele raramente se ouve. Então estavam os dois no colégio de Battle Creek, e eles perceberam que as coisas não estavam indo no jeito que Deus tinha falado. Eu vou tentar falar rápido. O que eles fizeram então? Começaram a orar. Quantos interesses da igreja estavam centralizados em Battle Creek? Vocês lembram? Eu tinha mencionado 4. Vocês lembram o nome? Publicações, saúde, educação e a associação geral, né? A administração. Então, estava tudo num lugar muito próximo, mas nossa obra era para atingir o mundo. Então começaram a vir mensagens daquele que tudo sabe, falando: espalhem-se. Não é meu objetivo que vocês fiquem juntos. É minha vontade que vocês sejam como sal, espalhem-se. E o povo obedeceu? Não. Aí veio mais mensagens. Se espalhem. O povo deu ouvidos? Não. Chegou um ponto que Ellen White, em uma visão, ela viu um anjo. E o que esse anjo tinha na mão? Uma espada. Do que era essa espada? De fogo. Vocês não lembram dessa visão? Ela viu um anjo com uma espada de fogo apontada para Battle Creek. Vocês lembram da história de Davi? Na era de Ornã? Quando o anjo desembaiou a espada? Ela viu isso aí. E ela falou para o povo sobre isso. Alguns imediatamente responderam. Sutherland e Magan estavam caminhando vários dias, orando a Deus, pedindo a Deus misericórdia, falando: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Tem misericórdia.
e eles trouxeram uma proposta para a conferência geral, que estava reunida, e a proposta era para tirar o colégio de Battle Creek e levar para uma fazenda. E diz que, a história diz assim, que eles estavam na mesa lá na reunião, quando foi tomado o voto, Sutherland pegou um lenço, correu para a janela e fez um sinal para o povo dizendo, pode ir. Eles já tinham posto todo o conteúdo da escola em vagões e aquele trem saiu em direção a Berrien Springs, que é onde tinha uma fazenda. Onde é a Andrews hoje. Era numa fazenda. Eles compraram uma fazenda para tirar o colégio da cidade e pôr na fazenda. E até hoje, se você for lá, claro que é uma cidadezinha hoje, tem casas, tem tudo, mas ainda relembra o interior, bem interior nos Estados Unidos. Dali a pouco tentaram cancelar o voto. Ele falou, já foi. Já foram embora. E realmente eles foram. Isso em 1900 e... O que eu falei? 1901. E eles foram para Berrien Springs, estabeleceram um colégio lá, começaram a obra educacional. Aí chegou 1902. O que Deus tinha falado? Saiam de Battle Creek, se espalhem. O povo não estava obedecendo a Deus. Então, em fevereiro de 1902, o sanatório, que era o maior sanatório, acho que do mundo, se eu não me engano, né? O maior sanatório do mundo, foi queimado até o chão. Uma pessoa morreu só no fogo. É alguém que tinha sido evacuado com segurança, mas ele voltou dizendo que ele tinha alguma coisa no colchão, e foi o único que morreu. Kellogg estava vindo de Chicago, ele estava vindo de trem, quando alguns esse pessoal que vendia jornal, né? Hoje nem... Você não vê mais ninguém vendendo jornal, mas ficava, extra, sanatório de Battle Creek queima até o chão. Ele, no trem, pegou o jornal e falou, quê? Era uma viagem de várias horas para chegar em Battle Creek. O que ele fez? Pediu para alguém do trem uma prancheta com algumas folhas de papel e ele começou a planejar um sanatório ainda maior. Deus tinha avisado ele, dizendo que o sanatório estava muito grande, mas ele fez algo ainda maior. E para construir o sanatório, ele resolveu escrever um livro. E vocês sabem o título desse livro? O Living Temple, ou o Templo Vivo. Ele preparou isso aí, e ele escreveu um livro, ele falou, a igreja inteira vai vender esse livro, e a gente vai reconstruir o sanatório. Mas alguns começaram a ler o livro, os revisores falaram, isso aqui tem perigo, isso aqui não tem mensagem boa, isso aqui tem panteísmo no meio. E fizeram uma comissão, analisaram o livro e foi votado que o livro não ia ser publicado. O que Kellogg fez? Falou, a igreja não vai publicar? Então, peraí. Deu a volta no quarteirão da Review and Herald. A Review and Herald tinha um lado comercial que fazia trabalhos para Battle Creek, para a cidade. Ele falou assim, eu quero publicar esse livro. Eles falaram, tá bom, você vai pagar por ele? Prepararam o livro para ele. Na noite anterior ao dia que ia publicar o livro, a Review and Herald queima. Até o chão também. Os bombeiros foram chamados para apagar o fogo, tanto do sanatório, quanto da Review and Herald. Quando eles terminou, quando o fogo queimou tudo, queimou até o livro as placas do livro do Loughborough. Por isso que ele teve que escrever o livro de novo e chamou de outro título, chamou o Grande Movimento Adventista. O anterior era Surgimento e Progresso dos Adventistas. Ele ampliou enfim, diversos livros foram perdidos ali. Esses bombeiros vieram para os adventistas e falaram assim, nunca mais chamem a gente para apagar fogo de adventista, porque não dá. A gente estava jogando água e parecia que era combustível. Isso está na história, tá? Um fogo que os bombeiros não conseguiam apagar. Era um juízo. Depois a irmã White diz que Deus vai falar numa linguagem que a gente possa entender.
Primeiro foram os edifícios, depois serão os corpos. Ou seja, se a gente não der ouvidos porque Deus está falando, Ele vai fazer ser ouvido. Sabe o que aconteceu? Imediatamente, todo mundo desaparece de Battle Creek. A associação vai para um lugar, a Revere Herald é estabelecida num outro lugar, a escola já tinha acabado de sair e o sanatório ficou, infelizmente. Mas aí a igreja começou a abrir o sanatório em Loma Linda. E Kellogg falou, que? Essa maluquice nunca vai dar certo. O que vocês estão fazendo aí é como se fosse uma ferrovia para a Lua. E anos depois, eu estudei em Loma Linda, tinha um livro lá, Uma Ferrovia para a Lua, mostrando a tremenda obra que Loma Linda estava fazendo. A sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Só que Sutherland e Magan, depois que eles tiraram o colégio de Battle Creek, eles foram extremamente criticados. Eles sofreram tanta crítica que a mulher de um deles faleceu. E a irmã White diz que ela morreu uma mártir das críticas que o marido estava sofrendo. Eles se desapontaram tanto com toda a oposição que eles entregaram os cargos. Não sei se as credenciais, mas os cargos. Eles entregaram os cargos. E, bem chateados, a irmã White falou para eles assim, irmãos, vocês deixaram Deus na mão. Mas façam o seguinte, vão para o sul e estabeleçam ali uma escola no molde que vocês entendem que Deus quer que vocês façam. E eles foram, compraram a fazenda Ferguson, como é que é o nome dela? Ferguson alguma coisa, e estabeleceram ali essa escola Madison. Eu não apresentei para vocês a foto no começo, eu passei muito rápido, deixa eu ver aqui se volta. Eu quero só chegar na foto, para vocês verem como que era no comecinho ali. Esse era o início. Não sei se exatamente o início, aí já foi em 1917, eles já tinham construído bastante coisas. Mas eles passaram muitas dificuldades no começo. Os alunos construíam as casas. O primeiro inverno foi bem difícil, mas eles sobreviveram. E Deus disse para eles pegarem dinheiro na igreja. E os irmãos da igreja não queriam dar dinheiro para eles, ou pelo menos as associações, porque eles falaram, vocês não são da instituição. Eles tinham incorporado no Estado. A irmã escrevia para esses líderes e falava, deem dinheiro para eles. Eles estão fazendo a obra que Deus quer que seja feita. E esse colégio Madison, irmãos, começou a incorporar todos aqueles pontos que Deus tinha falado para fazer. Os alunos aprendiam livros e aprendiam a parte manual. Eles não podiam se formar ali sem terem pelo menos 2 competências. Em coisas manuais, e pode ser nas outras também, mas eles tinham que saber 2 coisas muito bem. Os alunos que saíam dali, eles eram tremendos alunos, de fibra. Eles passavam tanta dificuldade ali que qualquer lugar do mundo que eles fossem, eles conseguiam sobreviver. Só milho, olha só. E a gente reclama da comida. Né? Irmãos, agora, só põe as fotos do colégio lá e a gente encerra. Todas as escolas hoje olham para Madison como se fosse um tesouro. Né? Eu penso em Madison, eu penso assim, que privilégio teria sido participar ali. Mas, por que não fazer alguma coisa hoje? Por que nós não podemos também continuar essa obra? Os alunos que saíam de lá, saíam fazendo a obra do Senhor. E eles faziam de modo que a coisa expandia mundialmente. Nós estamos começando uma escola, a Serra do Cipó tem mais anos, o L'Esperance tem mais anos, outras escolas têm mais anos. Nós estamos começando agora, temos 1 ano lá em Campo Grande, na região de sítio, né? Mas os alunos já estão começando a mexer com construção, passa, por favor, com agricultura, temos linhas plantadas, estamos usando uma boa parte do método lá ensinado na Fazenda Ouro Fino e também algumas outras coisas, estamos construindo estufas, mexendo muito com a agricultura e também com mídia. Né? Vocês veem aqui, o pessoal que está gravando são alunos e trabalhadores dessa escola, da escola lá perto de Campo Grande. Eles estão sendo treinados na parte de gravação, de edição de vídeo, de diagramação de livros, de fazer sites,
Para que isso? Para levar a mensagem mais longe. Só que Deus disse que nós devemos estar com as mãos também ativas na parte física. Então, parte do dia, eles estão lá mexendo na horta, suando, trabalhando, criando calo na mão, e parte do dia eles estão no computador, pensando, diagramando, fazendo, editando vídeos, editando livros. Irmãos, isso está dando um equilíbrio muito bom para os alunos. O objetivo lá é que os alunos aprendam a ser sustentáveis. Só que lá é uma escola pequena. Por que não ter mais? Por que não fazer do seu lugar, do lugar que você tiver, um centro missionário? A escola Madison, nos primeiros poucos anos, tinha feito dezenas de outras escolas. Nos primeiros 5 ou 6 anos. Então, irmãos, é um chamado para nós. Nós não devemos olhar só para o passado e achar bonito, achar interessante, ou se entristecer. Por que aconteceu isso? Nós devemos pensar, o que eu posso fazer hoje para mudar a situação? Qual a minha responsabilidade hoje diante de Deus? Com o conhecimento que eu tenho, Deus tem uma obra a fazer por meio de você, em você e por meio de você. Mas você tem que dar esse primeiro passo, o passo de responsabilidade, o passo de fé, falando, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me usar. Me usa, Senhor. Quantos estão dispostos a fazer isso? Quantos querem que Deus use vocês? Vocês querem fazer parte do fim, da mensagem final? Querem contribuir para a obra de Deus? Vamos fazer uma consagração, mais uma vez, a Deus? E estar dispostos a colocar sobre o altar nossos bens, nossos planos, nós mesmos, nossa família, tudo que temos e somos? Vamos fazer isso? Vamos nos ajoelhar e orar? E fazer essa consagração? Querido Senhor, Criador dos céus e da terra, só Tu és Deus e não há nenhum outro. O Senhor nos ensinou o que nós devemos fazer. O Senhor nos descreveu ponto a ponto, na revelação, nos escritos. E, Senhor, nós confessamos diante de Ti que somos totalmente incapazes de fazer isso. A obra é muitíssimo maior do que nós, do que todos nós juntos. Mas, Senhor, à nossa disposição está um poder infinito, um poder que pode fazer coisas que nós não podemos. Nesse momento, queremos nos reconsagrar a Ti. Queremos consagrar nossos planos, nossos bens, nosso ser, nossos talentos, tudo que temos e tudo que somos, queremos colocar sobre o Teu altar, para que seja consumido segundo a Tua vontade. Não queremos andar em dissonância de Ti. Queremos andar junto contigo, em harmonia, seguindo os Teus passos, dentro dos Teus planos. Ó Senhor, revela a nós qual o caminho a seguir e ajuda-nos a andar com confiança em Ti, dependendo pela fé do Teu poder. E que o Senhor abra o caminho, e que o Senhor faça uma grande obra em nós e no Teu povo em favor da salvação de almas. Nós nos consagramos a Ti mais uma vez e pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.